Olá, olha, hoje a gente vai mergulhar numa das histórias econômicas mais surpreendentes e até paradoxais do mundo, a da Nova Zelândia. Pensa só num país que já foi um dos lugares mais isolados da Terra e pouco tempo depois, um dos mais globalizados. Um lugar que foi pioneiro em criar um estado de bem-estar social para logo em seguida virar o laboratório mais radical do neoliberalismo. É essa história, uma história de extremos, que a gente vai desvendar hoje. Para entender de verdade a Nova Zelândia, a gente precisa aceitar as contradições dela. É uma loucura, né? Como é que uma nação pode, em um momento, ser líder mundial na criação de uma rede de segurança social e, poucas décadas depois, se tornar o campo de testes mais agressivo que existe para políticas de livre mercado? Como é que se sai de uma fortaleza econômica super protegida, onde quase tudo era feito ali dentro, para uma das economias mais abertas e expostas do mundo? Essa tensão, sabe? É isso que define a história econômica do país. Bom, vamos lá, vamos começar do começo. E o começo da história econômica de Aotearoa, como Nova Zelândia é chamada na língua maori, não tem nada a ver com a chegada dos europeus. Não mesmo. Começa séculos antes, com os povos polinésios e a economia super sofisticada e resiliente que eles construíram por lá. Entender essa base é, assim, fundamental para a gente sacar toda a transformação e o conflito que vieram depois. E o mais fascinante é que o primeiro ciclo de boom em crise da Nova Zelândia aconteceu muito antes de qualquer ideia de capitalismo moderno. Imagina só, os primeiros colonos polinésios chegam e encontram um paraíso ecológico. E nesse paraíso tinha a moa, uma ave gigante, que não voava, uma fonte de proteína incrivelmente fácil de caçar. Claro, isso gerou um boom econômico, uma cultura toda baseada na caça. Só que como qualquer boom que depende de um recurso que acaba, ele teve um fim. Lá por 1450, a moa foi extinta, acabou. E a crise, tanto ecológica quanto econômica, que veio depois, forçou uma das adaptações mais incríveis da história. Eles tiveram que mudar completamente de uma sociedade de caçadores-coletores para uma de agricultores super avançados, desenvolvendo técnicas sofisticadíssimas para cultivar e principalmente para armazenar batata doce, a cumara, por muito, muito tempo. Essa nova economia que surgiu dessa grande mudança não era baseada em dinheiro ou em mercado do jeito que a gente conhece, não. O motor dela era um conceito muito mais profundo, muito mais complexo: Ubuntu. A gente pode traduzir como reciprocidade ou equilíbrio, mas é mais que isso. Pensa no Ubuntu como sistema operacional da sociedade maori. Uma troca de presentes não era só uma transação. Era um ato social, um ato diplomático que buscava manter o equilíbrio entre os grupos. Podia ser um presente super generoso para fortalecer uma aliança ou uma retaliação para restaurar a honra de alguém. Era um sistema que misturava economia, política e espiritualidade de um jeito que, olha, os primeiros europeus simplesmente não conseguiam entender. E aí, quando os europeus finalmente chegaram, a economia maori não quebrou. Muito pelo contrário. Ela mostrou uma capacidade de empreender que foi, assim, extraordinária. As tribos maori sacaram na hora as novas oportunidades de mercado. Eles passaram a dominar o comércio de linho de madeira cauri, adaptaram as terras para produzir batata e trigo em larga escala, para abastecer os colonos, os navios. E o sucesso foi tanto que eles chegaram até as próprias frotas de navios comerciais, exportando tudo para a colônia de Sydney, que estava crescendo lá na Austrália. Foi uma época de um dinamismo, de uma inovação realmente impressionante. Aí vem a pergunta, né? Se eles eram essa potência econômica, o que aconteceu? Como é que isso foi desmantelado? A resposta está nesse número aí. A tensão por causa da terra acabou levando às guerras da Nova Zelândia, nas décadas de 1840 e 1860. E depois dos conflitos, o governo colonial criou leis para punir e confiscar 1.200.000 hectares das terras mais férteis das tribos que eles consideravam rebeldes. Esse ato, que tem o nome Haupatu, foi basicamente uma transferência gigantesca de riqueza. Isso não só destruiu a base econômica de muitas comunidades maori, como também forneceu a terra que virou o alicerce da nova economia dos colonos, baseada em pasto. E isso criou desigualdades que, sinceramente, duram até hoje. Então, vamos avançar um pouco no tempo para a era colonial de fato. A nova colônia tinha basicamente dois problemas gigantes, quase existenciais. Primeiro, faltava grana. Faltava capital para construir a infraestrutura básica de um país. Estradas, ferrovias, portos, tudo isso. E segundo, o que eles chamavam de a tirania da distância. A Nova Zelândia é muito, muito longe de tudo, a milhares de quilômetros dos mercados europeus. A maneira como eles resolveram esses dois problemas acabou definindo a economia do país por quase um século inteiro.
Ok, para resolver o problema do capital, apareceu um cara, o tesoureiro colonial Julius Vogel, com um plano super audacioso lá nos anos 1870. A ideia era basicamente, vamos pegar muito, mas muito dinheiro emprestado em Londres para bancar uma explosão de imigração e obras públicas. E olha, os resultados foram espetaculares. É só ver os números. Em uma década, a população de Não Maori quase dobrou. E a rede de ferrovias cresceu mais de 2.600%. Mas tudo tem um preço, né? A dívida pública explodiu junto. O plano do Vogel, de fato, uniu o país com estradas e trens, mas também deixou a economia super endividada e, pior, totalmente vulnerável ao que os credores lá em Londres decidissem. Só que, mesmo com toda essa infraestrutura nova, o maior problema de todos continuava lá, intacto. Beleza, a Nova Zelândia produzia muita lã, e lã não estraga. Mas e os produtos mais valiosos? Carne, laticínios. Como que se vende isso do outro lado do mundo, numa viagem de navio que levava meses? Como superar essa barreira que parecia simplesmente intransponível? E a solução não veio de um político, nem de um plano econômico mirabolante. Veio da tecnologia. Uma única inovação que chegou em um único navio e que ia mudar literalmente tudo. E a resposta era essa: refrigeração mecânica. Em 1882, um navio chamado Dunedin saiu da Nova Zelândia carregado de carcaças de oveia congeladas. 3 meses depois, ele chega em Londres e a carne estava perfeita, perfeita. Naquele momento, a tirania da distância tinha sido derrotada. De repente, aqueles pastos verdinhos e gigantes da Nova Zelândia podiam virar carne, manteiga e queijo para alimentar o centro do Império Britânico. A consequência dessa revolução tecnológica está bem clara nesse gráfico aqui. A Nova Zelândia virou, na prática, a fazenda da Grã-Bretanha. Pensa bem, uns 80% de tudo que o país exportava ia para um único lugar, o Reino Unido. Esse modelo trouxe uma prosperidade gigantesca, sabe? Permitiu que a Nova Zelândia virasse uma das sociedades mais ricas e igualitárias do mundo, pelo menos para a população branca. Só que essa prosperidade toda vinha com um risco absurdo, uma dependência econômica quase total de um único cliente. E essa dependência, claro, uma hora ia ser testada. E foi testada de um jeito brutal no século XX. É o que a gente vai ver agora. A transformação dramática de uma economia que era aberta, mas dependente, para uma fortaleza isolada e o choque violentíssimo que, no fim, botou tudo abaixo. Com a Grande Depressão lá nos anos 30 e depois da Segunda Guerra, a Nova Zelândia se fechou. O governo da época criou um sistema super rigoroso para controlar importações, controlar o câmbio, e ao mesmo tempo foi construindo nos primeiros e mais completos estados de bem-estar social do mundo. A ideia era a seguinte: vamos produzir tudo que a gente puder aqui dentro em vez de importar. Carro, geladeira, tudo. E funcionou, de certa forma. Garantiu emprego para todo mundo por décadas, uma sensação de segurança. Mas teve um custo, claro. A economia ficou ineficiente, não inovava, e as pessoas tinham pouca escolha, com produtos de qualidade bem duvidosa. Pois é, em 1973, a base dessa fortaleza simplesmente ruiu. O país levou 2 pancadas ao mesmo tempo. Primeiro, o seu cliente número 1, o Reino Unido, entrou para a Comunidade Econômica Europeia. E isso significou o fim daquele acesso garantido ao mercado que sustentou a Nova Zelândia por quase 100 anos. Foi um choque econômico, mas também psicológico, sabe? E como se não bastasse, veio a crise do petróleo, que quadruplicou o preço da energia. Imagina, para um país isolado que importava todo o petróleo e exportava produtos agrícolas, foi a tempestade perfeita. A crise foi tão grande que gerou 2 respostas políticas completamente opostas, uma depois da outra. Primeiro, com o primeiro-ministro Robert Muldoon, o governo tentou controlar ainda mais a economia. Deu subsídios gigantes para a agricultura, congelou preços e salários, criou projetos estatais enormes de energia, os tais Think Pig. Bom, essa abordagem de intervir em tudo falhou e quase quebrou o país. E aí, a partir de 1984, a resposta foi extremo oposto, um choque de liberalização total. E o mais irônico é que quem fez isso foi um governo do Partido Trabalhista, liderado pelo ministro das Finanças, Roger Douglas. Ficou conhecido como Rogernomics. Foi uma das revoluções de livre mercado mais rápidas e mais radicais que o mundo já tinha visto. É inegável que as reformas modernizaram a economia, deixaram o país mais competitivo, mas o custo social foi brutal e duradouro. Esse gráfico mostra só uma parte da história, o desemprego. Ele pulou de quase 0 na época da Fortaleza para mais de 11% no começo dos anos 90. A desigualdade de renda, a pobreza, tudo isso disparou. A rede de segurança social foi sendo desmontada e cidades inteiras que viviam em torno de indústrias que antes eram protegidas viram os empregos sumirem, assim, da noite para o dia. E tudo isso nos traz aos dias de hoje.
Uma era que é definida pelo legado dessas reformas tão radicais e, claro, por um monte de desafios novos e bem complexos. É um novo paradoxo para Nova Zelândia. E a história, de certa forma, parece que se repete, quase um déjà vu. A economia aberta, desregulamentada depois das reformas, achou um novo motor para crescer. A demanda gigantesca da Ásia, principalmente da China, por comida e matéria-prima. E assim como aconteceu lá atrás com o Reino Unido, a Nova Zelândia acabou desenvolvendo uma nova dependência de um único mercado gigante. Só que dessa vez, para os seus laticínios, madeira e carne. O cliente mudou, mas o padrão de depender de um só voltou com tudo. Hoje, a Nova Zelândia lida com uma série de problemas que são resultado direto de toda essa história. Tem uma crise imobiliária seríssima, com preços de casas entre os mais altos do mundo, muito por causa da desregulamentação financeira. Tem um paradoxo de produtividade. Mesmo sendo uma economia de mercado super aberta, a produtividade não decola. E, claro, tem a pressão constante e cada vez maior para equilibrar a sua indústria agrícola, que é vital, com os limites do meio ambiente e as urgências da crise climática. E assim, a história meio que fecha um ciclo, né? A Nova Zelândia, uma nação que foi forjada na base da adaptação, desde os caçadores de moa virando agricultores, de fazenda da Grã-Bretanha para uma fortaleza isolada, e depois para um laboratório do livre mercado, ela se encontra, de novo, numa encruzilhada. E a pergunta que fica e que ecoa por toda a história do país é: agora, diante de novos limites, que são ambientais, e de uma nova dependência geopolítica super complexa, qual vai ser a próxima reinvenção da Nova Zelândia?